E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. E antes das notícias em si, vou só fazer aqui um giro de agradecimento a quem se tornou membro do canal 6x1 nas últimas horas. Hoje vai então para o Emerson Santana e para o Gnomo da Quebrada. Então muito obrigado a vocês que são membros do canal. Quem quiser fazer parte dessa iniciativa, clica nesse botão Seja Membro aí, onde você tem acesso a todas as informações. Caso tenha feito adesão à categoria sócio-atleta, vai lá na aba Comunidade, onde tem uma publicação onde eu peço para você deixar o seu número, que eu te coloco no nosso grupo de WhatsApp, ou então você me chama no meu número, que tá lá nessa publicação, que eu te coloco lá. O Cruzeiro só empatou no sábado à tarde contra o Vila Nova lá em Goiânia, né? Mais uma partida terminada em 0x0. Das últimas 6 partidas do Cruzeiro, em 5 a gente não fez gol, inclusive, e nós aumentamos o jejum sem vitórias para 8 partidas. Obviamente essa sequência nos levou para a zona de rebaixamento e temos hoje apenas 12 pontos conquistados após 14 jogos. São apenas 2 vitórias na competição e com os resultados da rodada fomos parar na vice-lanterna da Série B. E na sexta-feira vamos enfrentar o Londrina, que tá junto com a gente nesse buraco aí do Z4. O Goiás, que fecha o G4, nesse momento tem 23 pontos, 11 a mais que a gente. E eu falo dessa distância para o grupo de acesso de forma protocolar mesmo, tá? Só para ter a informação, porque na situação que o Cruzeiro tá, a gente não tem nem direito em falar em brigar pelo acesso. Primeiro a gente tem que focar em conseguir sair da zona de rebaixamento, né? Ganhar uma posição por vez, aí mais pra frente, se a coisa caminhar bem, a gente pode tentar voltar a sonhar com isso. Mas do jeito que tá indo, o foco é não cair. Na coletiva após a partida, o técnico Mozart disse que aceita as críticas pela sequência ruim de resultados, que também está incomodado, mas acredita no próprio trabalho e na capacidade de reverter a situação. E como sempre, reforçou que não vai pedir demissão. Eu não sei o que esse camarada tá pensando, porque você faz um trabalho ruim como esse, né? Não consegue resultado. Sabe que a torcida tá doida para você pedir demissão, sabe que o clube precisa que você peça demissão para tentar achar uma solução com outro técnico, né? E fica aí metendo esse discursinho lero-lero de que acredita no próprio trabalho, que não seria honrado pedir demissão, sendo que a própria trajetória dele, né? Há poucos meses atrás ele pediu demissão de um outro clube. E eu acho que se ele fizer esse discurso em frente pro espelho, nem o reflexo dele acredita, tá? E aí eu não sei qual é a do Moza, se ele tá esperando aparecer um dinheiro, a diretoria oferecer o contrato até o final do período para ele pedir demissão, eu realmente não sei o que tá rolando. Mas se ele acha que vai ser uma boa ideia colocar aí o nome dele num rebaixamento do Cruzeiro pra Série C, eu acho que ele tá muito enganado, tá? E a carreira dele, que já não tá indo tão bem, pode ter um fim. Se bem que o futebol brasileiro é uma mãe, né? Os caras vêm, rebaixam um time, daqui a pouco aparece outro otário e contrata, o técnico tá sempre arrumando um emprego, é empresário, é relação, enfim, é complicado. Mas eu não sei se o Mozart tem aí algum traço de psicopatia, se ele tá se divertindo vendo o Cruzeiro definhando desse jeito, mas eu particularmente não consigo achar nenhuma chance da gente se recuperar do jeito que tá indo. E se a gente quiser puxar um pouquinho no passado, né, esse trabalho do Mozart tem me lembrado, não sei se é pelo fato dele também ser careca, aquele final ali de Mano Menezes em 2019, né, que ficava aquele negócio, não pode demitir, o cara ele vai conseguir dar a volta na situação, o clube tem que dar um jeito com ele. No final das contas, qual que foi o resumo? O Cruzeiro terminou o ano rebaixado e o período do Mano Menezes, né, o último recorte dele foi uma vitória nas últimas 18 partidas, que foi até um jogo contra o Atlético pela Copa do Brasil, né? Foram mais de 10 jogos sem vitória durante o Campeonato Brasileiro e esses pontos fizeram muita diferença no final. A principal novidade na escalação sábado foi o atacante Thiago. Apesar da boa movimentação e de ter criado algumas oportunidades para os companheiros, o centroavante desperdiçou 3 boas ocasiões de gol, errando o alvo em 2 cabeçadas e parando em uma grande defesa de Georgiem. Eu falei isso na live, muita gente criticou e eu vou falar mais uma vez, tá? O Thiago foi o melhor jogador do sistema ofensivo do Cruzeiro. Ponto. Por quê? Porque todas as jogadas que o Cruzeiro criou passaram por ele. Foi ele que deu aquele passe pro Sobis no primeiro tempo, o Sobis errou. No segundo tempo é ele que cruza e o Bissoli chuta pra fora. A bola do Rômulo na trave vem de um lance que o Thiago ajeita a bola e dá o
passe para trás também. Então o Thiago ele teve uma movimentação interessante e ele fez muito mais lá no ataque do que o antigo titular, que era o Rafael Sobis. Agora a gente também tem que pontuar que na hora de finalizar o Thiago foi muito mal. Aquela bola do Norberto foi um cruzamento forte, era uma bola difícil, mas na situação que a gente tá, um jogador que precisa se provar como é o Thiago, tem que dar um jeito de fazer o gol, irmão. Tem que conseguir direcionar melhor a cabeçada. A bola que vem o cruzamento do Bissoli, ele cabeceia mascado ali, realmente aquilo ali foi erro técnico, né? Não sei se ele assustou com a bola, se ele não viu o que aconteceu, falha técnica. E a outra que o Bissoli chuta errado, ela sobra ali, o Thiago finaliza de canhota, foi uma defesaça do George. Mérito do goleiro? Sim, mas atacante, se tem 3 chances num jogo, uma pelo menos ele tem que guardar. O fato do meia Marcinho ter começado no banco e nem entrado no segundo tempo foi outra escolha do Mozart que incomodou muita gente. Segundo o técnico, o fato do Marcinho ter tomado um cartão amarelo por reclamação no banco pesou para essa escolha. Eu acho que o que pesou de verdade pro Marcinho ter ido parar no banco foi a entrevista do Rafael Sobis lá depois da derrota pro Remo, né? Ele e o Rômulo serão agora os titulares, donos do time, fazem o que quiser, que só vão sair se realmente estiverem cansados, alguma coisa do tipo, porque por critério técnico, o Mozart vai manter eles até o fim jogando, mesmo que eles claramente não mereçam, né? O Rafael Sobis ali do sistema ofensivo do Cruzeiro é o jogador que menos produz há muito tempo. Se era para alguém sair para entrar um centroavante, esse alguém que tinha que sair não era o Marcinho, era o Rafael Sobis. Se bem que até o Bruno José também teve uma queda de rendimento e fez um jogo bem apagado no sábado. E nesse último jogo a gente viu o Bissoli fazendo um papel de meia, né, em grande parte do jogo, e o Marcinho sentado lá no banco. Então eu acho que foi sim um erro do Mozart, apenas mais uma das suas incoerências, né? E vamos ver na sexta-feira contra o Londrina o que ele vai arrumar aí nessa formação do time. Ele já adiantou que deve manter o esquema com 3 zagueiros, então uma vaga a menos ali no ataque naturalmente vai ter. Na última quinta-feira, o diretor de futebol Rodrigo Pastana deu entrevista negando que o Cruzeiro tivesse procurado Vanderlei Luxemburgo, mas o próprio Luxa falou algo diferente neste final de semana em entrevista à Rádio Capital e confirmou que houve uma conversa com o presidente Sérgio. Segundo Luxemburgo, ele também recebeu um contato do Pedro Lourenço, dono dos supermercados BH e principal patrocinador do clube. Eles não falaram em valores, mas apenas numa consulta sobre o interesse. E o responsável pela Tríplice Coroa em 2003 teria dito que sim, aceitaria trabalhar no Cruzeiro. E segundo Jaime Júnior da Globo Minas, que conversou com o Pedro Lourenço, o Luxemburgo teria colocado uma condição para aceitar uma possível proposta do Cruzeiro, que os salários fossem colocados em dia e que só iria abrir negociação após uma eventual saída do Mozart. Eu já falei na semana passada que não enxergo Vanderlei Luxemburgo como a solução para os problemas do Cruzeiro, falando dentro de campo, tá? Por quê? Se a gente quiser puxar aí pelo histórico recente, né, em meio a esse monte de trabalho ruim que o Luxemburgo fez, inclusive o último trabalho dele foi ser rebaixado com o Vasco, né, nesse finalzinho aí de 2020, início de 2021, o Luxemburgo foi o técnico que caiu com o Cruz Maltino, mas se a gente quiser olhar pro Cruzeiro mesmo, a passagem dele em 2015 foi horrorosa, foi um péssimo trabalho e naquelas circunstâncias o Cruzeiro tinha um elenco muito melhor do que esse e o Cruzeiro tinha salário em dia e o Luxemburgo não conseguiu fazer um bom trabalho. Então quando a gente pensa nessa questão, eu assumo se colocar o salário em dia, essa é uma possibilidade que eu acho que poderia sim melhorar a situação do Cruzeiro, não pelo Luxemburgo, mas pelo ambiente. E para esse retorno do Luxemburgo, que é, por exemplo, o desejo do Pedro Lourenço, isso aí já está muito claro, né? E ele é um cara que tem certa importância, e o próprio presidente do Cruzeiro também já conversou com o Luxemburgo, então não é uma loucura ficar falando sobre isso. A primeira coisa que tem que acontecer é o Mozart pedir demissão. Ele já falou inúmeras vezes que não fará isso, e aí era o momento da diretoria articular com esse cara e falar: irmão, o que você precisa aqui para pedir demissão? Porque, gente, ninguém quer o Mozart. A torcida não quer o Mozart, a diretoria não quer, o patrocinador não quer, os jogadores podem até ter aceitado compor naquela entrevista, mas claramente todo mundo já viu que com o Mozart o trem não vai para frente. E eu não vejo nenhuma garantia de que com o Luxemburgo a coisa funcione, tá? Mas se entra aí o agente Pedro Lourenço e resolve fazer mais uma das inúmeras doações que ele já fez pro Cruzeiro, acerta o salário dessa moçada, eu acho que, assim, a nossa chance de ganhar uns jogos, ela é muito grande, tá? Não porque o Luxemburgo seja um grande estrategista, isso aí ele já provou que não é há muito tempo. Mas é aquele ponto, né? O dinheiro na conta vai trazer uma motivação fodida para esses caras, sabe? E eu acho que nesse aspecto o Cruzeiro poderia até dar uma recuperação, não digo para brigar por acesso, mas digo para conseguir, né, desatolar, sair desse buraco aí e a gente vê o que acontece mais para frente. Agora, se isso vai acontecer, depende de Mozart, depende de Pedro Lourenço e, assim, depende da capacidade de articulação da diretoria. Então são muitas variáveis e coisas difíceis de acontecer.
acontecer, porque tem coisa aí que, por exemplo, o Pedro Lourenço, ele não tem obrigação nenhuma de botar 1 centavo sequer no Cruzeiro, e para acertar o salário precisa de bem mais que centavos. A imprensa chilena segue especulando que Moreno pode ir para o Colo-Colo, e nessa segunda acrescentaram que o boliviano pode fazer um esforço para ir jogar no Cacique, inclusive abrindo mão de valores que o Cruzeiro lhe deve. A gente já viu isso acontecer recentemente, né? 2 jogadores o Cruzeiro liberou em troca do perdão da dívida de atraso de salário, que foi o caso do zagueiro César e do goleiro Vitor Eudes. A questão é que o montante que o Cruzeiro deve para o Marcelo Moreno é muito maior do que para esses jogadores jovens aí. Então, para mim, a situação é muito nítida. O Marcelo Moreno, ele fica ou sai do Cruzeiro de acordo com a vontade dele. O Cruzeiro não tem poder nenhum para falar, Moreno, você não vai. E o próprio Moreno fez uma coisa semelhante quando deixou o futebol chinês e assinou com o Cruzeiro no ano passado, né? Ele abriu mão de muito dinheiro que teria a receber em meses futuros do seu contrato, abriu mão da grana para assinar com o Cruzeiro. Até agora, a passagem tem sido frustrante, né? Ele não conseguiu bons resultados, e assim, contra o Botafogo deu um bom sinal ali, fez 2 gols, mas aí depois contra o Avaí jogou mal, aí teve esse problema com a esposa. Eu ainda tenho a impressão que o Marcelo Moreno quer continuar no Cruzeiro e acho que ele vai seguir, tá? Mas o que é que vai acontecer nessa história é só o futuro que vai nos dizer mesmo. E com relação à volta dele para o campo, provavelmente, né, se ele continuar no Cruzeiro, sexta-feira ele já vai estar à disposição. Sobre Clube Empresa, a novidade é que o Cruzeiro fechou um acordo com a XP Investimentos, corretora que nos próximos meses vai abrir o capital do clube na Bolsa de Valores, para captar recursos. No próximo dia 3 de agosto haverá a votação do Conselho para transformar o clube em Sociedade Anônima do Futebol. O Conselho aprovando essa mudança, o que provavelmente vai acontecer nessa reunião na semana que vem, aí só vai faltar a sanção presidencial ao projeto-lei, né, para que o negócio possa caminhar. Eu só acho que a galera ainda não entendeu que se o Cruzeiro tiver na Série C, o produto Cruzeiro, a marca Cruzeiro, vai ser muito menos valorizada do que já está nesse momento, né? Na Série A era um valor, na Série B já caiu, na Série C vai despencar ainda mais, e o Cruzeiro é um clube de futebol. Eu acho que a galera da diretoria esqueceu isso também, né? Porque o presidente está aí sorrindo, feliz da vida, e a gente todo lascado. Se a bola não estiver entrando dentro da casinha, nenhum modelo de gestão vai funcionar, porque um clube de futebol, ele precisa essencialmente da movimentação da sua massa, da sua torcida, para comprar produto, para ir no campo, para ajudar da forma que tem. E é isso que um clube tem para, entre aspas, vender para um investidor, né? O potencial da sua torcida. E se o Cruzeiro não voltar a dar um mínimo de alegria para a torcida em campo, para justificar a motivação desses torcedores, o trem não vai para frente. E para fechar, vamos falar da base. O nosso time sub-20 perdeu no sábado pro Corinthians por 3-2 na Arena do Jacaré pelo brasileiro da categoria. Saímos perdendo por 3-0, já no final, Alisson e Vitor Leque marcaram nossos gols. E a situação do sub-17 foi muito parecida. Jogando no mesmo estádio, enfrentamos o Vasco pelo jogo de ida da semifinal do Brasileiro. Estávamos perdendo por 2-0 e buscamos o empate no final com 2 gols do Marcos Vinícius, que tinha entrado no segundo tempo. O jogo de volta é domingo que vem lá no Rio de Janeiro, e eu diria que foi uma partida bem divertida, né? Foi um jogo ali cheio de alternativas, o juizão deu uma roubada boa, inclusive, né? Não marcando um pênalti claro pro Cruzeiro ainda no primeiro tempo, que poderia ter mudado a situação do jogo. E naquele momento, assim, o Cruzeiro tá perdendo, tá pressionando para buscar o empate, o nosso jogador deu um vacilo, assim, de Joseph mesmo, entregou o segundo gol pro Vasco e parecia que a vaca tinha ido pro brejo. Mas os moleques deram sangue do caralho no final, o time realmente buscou muito ali, correu e conseguiu, né? Um gol muito bonito do Marcos Vinícius e um outro ali, um bololô já nos acréscimos, o chute no canto, a bola entrou. 2-2, leva tudo em igualdade para a próxima partida, e eu acho que é um aspecto bom porque na fase anterior contra o Atlético Paranaense a gente perdeu o jogo em casa, né? E conseguiu ganhar por 3-1 fora, classificando aí para essa fase semifinal. Então, pra gente chegar na final, a gente precisa fazer menos, né? Qualquer vitória simples nos garante, e empate leva aí pra definição nos pênaltis. E eu tenho a impressão que esse time sub-17 do Cruzeiro tá sofrendo muito com o gramado da Arena do Jacaré, tá? Que o gramado tá ruim, visualmente ele tá feio e parece que tá também meio desnivelado, né? Então corre até um risco maior de machucar um moleque desses, coisa que tomara que não aconteça. Mas enfim, o Cruzeiro passando ou não, se for pra jogar na Arena do Jacaré, tem que cuidar melhor do campo, né? E talvez isso esteja impactando até nos resultados. A gente tá jogando melhor fora do que em casa. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!